sinais, prodígios e poderes miraculosos. 2 Coríntios 12:12. Quando Paulo ele se apresenta como um servo de Deus, dizendo: eu me apresentei diante de vós com sinais, prodígios e poderes miraculosos. Eu não sou inferior aos mais excelentes apóstolos. Porque quando nós falamos essas credenciais apostólicas, nós entendemos que Paulo, ele tinha de Deus esse chamado de ser um apóstolo de Cristo. Paulo viu Jesus em visão. A primeira vez que Paulo viu Jesus, ele viu ele em visão. Foi quando ele estava no caminho de Damasco, juntamente com outros homens que eles iam com cartas dos principais da sinagoga para prender os cristãos que estavam lá em Damasco. Mas o Senhor Jesus apareceu no caminho, brilhou como o sol e Paulo então caiu por terra, caiu sem visão. Ele ficando cego, ele dizia para aquela voz que lhe falava: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele dizia: quem és tu, Senhor? Aí a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, é necessário que você entre na cidade, que eu lhe direi o que você deve fazer. E quando Paulo estava lá na rua direita, como ele era um religioso, ele era um fariseu, né? O fariseu, a gente brinca entre os irmãos, fala: você é fariseu, não é? O fariseu, ele era uma pessoa que tinha conhecimento da Torá. Ele era dedicado. E Paulo achava que estava fazendo um favor para Deus em perseguir os cristãos, porque ele não entendia os propósitos de Deus para com a humanidade nem com o povo judeu. Mas quando Jesus se apresentou para ele, ele ficou lá em oração na rua direita, cego, buscando do Senhor respostas. De repente chega um irmão lá chamado Ananias, um profeta do Senhor, chega para ele e fala: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, ele me mandou aqui para que você receba o Espírito Santo. E ele foi batizado no Espírito Santo e da vista dele caiu como fosse 2 escamas, e ele voltou a enxergar. E a partir daquele momento, ele se tornou um seguidor de Cristo. Então, ele, na sua jornada, ele teve outros encontros com Jesus, né? O qual o Senhor lhe falou tantas coisas que ele pôde então aprender e pôde colocar em prática o Evangelho, né? Pregando o Evangelho. No começo pregou aos judeus, mas quando ele estava sendo muito perseguido, ele falou: a partir de agora vou partir para os gentios. Por isso que ele é chamado o apóstolo dos gentios. E ele então partiu e foi pregar o Evangelho para os gentios. E você lendo nas Escrituras Sagradas, você vai ver quantas obras Deus realizou na vida daquele homem, quantas perseguições, açoites, mas ele permaneceu firme, né? Ele permaneceu firme no propósito. Por isso, quando ele disse nesta palavra: eu não sou inferior aos mais excelentes apóstolos, mas eu me apresentei diante de vós as minhas credenciais, com sinais, prodígios e poderes miraculosos. Às vezes as pessoas hoje põem no coração: eu quero ser apóstolo. Existe hoje um monte de gente com o título de apóstolo, mas não tem as credenciais apostólicas, né? Porque às vezes as pessoas também confundem uma coisa. Os apóstolos que foram chamados por Jesus, os 12, né, chamados 12, eles foram escolhidos pelo próprio Senhor, que no dia da escolha Jesus chamou por nome de cada um, né? Existiam muitos discípulos, mas ali os escolhidos foram os 12, né? E nós depois entendemos que depois que Judas, que traiu Jesus e se enforcou, foi escolhido então Matias no lugar dele. Mas depois, quando Paulo estava em oração, ele e Barnabé, eles estavam em jejum e oração, o Espírito Santo falou: separai-me a Saulo e Barnabé para as obras que eu tenho para eles, né? O Espírito Santo sempre conduziu a igreja. Não adianta a gente querer fazer coisas diferentes, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele nos dá sabedoria, ele que dá a direção para a igreja. E ali eles então foram enviados
O que significa a palavra apóstolo? O que significa enviado. Então tem os apóstolos que foram escolhidos também pelo Espírito Santo, como Paulo, Barnabé e outros, né, que foram enviados para realizar uma obra maravilhosa, mas com credenciais, o qual Paulo apresentou nesse capítulo 12 de 2 Coríntios, e o versículo 12, leia aí na sua Bíblia, para você ver que eu não estou falando aqui coisas diferentes. Ele então realizava obras maravilhosas. E hoje nós vemos que muita gente, quando monta uma igreja, a primeira coisa que ele faz, ele já quer ser ungido apóstolo, e já sai aí, né? Mas não tem nenhum tipo de credencial, né? Não adianta ter o título de apóstolo e não ter as credenciais. Por isso que existe muita crítica, né? Muita crítica. Um só fala assim, os apóstolos é só aqueles que Jesus escolheu, né? Mas eu entendo pelas escrituras que teve os escolhidos também pelo Espírito Santo para realizar uma obra maravilhosa. Por exemplo, nós que servimos ao Senhor, nós vemos lá nas escrituras que está escrito assim, um chamou para apóstolos, outro para mestre, outros pastores, né? Não está escrito lá? Então, existe o chamado apostólico, mas não é qualquer pessoa que deve receber esse título. Já me ofereceram para ser apóstolo. Você tem a chamado apostólico. Falei, de jeito nenhum. O meu chamado é pastoral. Eu sou pastor, né? E ser pastor, todo mundo, quem é pastor que está assistindo este vídeo, você sabe que não é nada fácil, né? Uma vez eu brinquei com esse irmão que falou isso para mim, eu falei para ele que se eu pudesse eu voltava a ser diácono. Eu seria diácono, pastor, porque é muitos espinhos, mas a pessoa que assim, quer chegar ao máximo, né? Eu quero ser apóstolo, o apóstolo fulano de tal, o apóstolo tal, mas depois ele vai orar, não acontece um milagre, não acontece um sinal, né? Quantas pessoas, por exemplo, você que tem título de apóstolo, quantas pessoas você já ressuscitou, né? Tem esses pontos. Quantas pessoas foram curadas através da tua oração? Quantas revelações, como Paulo falou, que as revelações que ele recebia eram revelações profundas, que ele teve até algo maravilhoso, que ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Quando é que aconteceu isso na tua vida? Ou aconteceu na vida de alguém que tem o título de apóstolo, né? Então, para ser apóstolo, precisa ter essas credenciais. Se não tiver, meu querido, é só título. Título não nos leva a nada. O que leva é o poder de Deus, né? A unção, é as maravilhas, é acontecer, né? Este homem de Deus, ele é um apóstolo, ele ora, a unção desce. Ele ora, as pessoas são curadas. Ele ora, ele revela, traz as revelações profundas. Já ressuscitou morto. Então, essas credenciais apostólicas precisam estar na vida daquele que se intitula apóstolo. Agora, não adianta ter o título de apóstolo e não ter poder, não ter unção. Eu não critico um obreiro de buscar as mais excelentes do ministério, mas, porém, ele tem que entender qual é o seu chamado, aí para que ele possa realmente ser usado por Deus e não apenas viver de título. Título não nos leva absolutamente a nada. Amém? E se você chegou até aqui o final desse vídeo, eu peço a você que me ajude a crescer o canal, se inscreve aqui no canal, dê o like, o joinha, isso aqui ajuda a plataforma do YouTube a divulgar o vídeo. Vamos crescer debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém?